Esse é o Giro do Agro, mais um programa aqui da UVP Capital e nesse canal chamado AUVP Agro. É o nosso segundo programa, temos várias novidades desde o primeiro, obrigado pelos comentários aí que nós tivemos. E o que é esse programa? A gente reúne aqui as principais notícias que envolveram o mundo agro na semana. Dentre elas, hoje a gente vai falar aqui sobre as queimadas que encareceram os alimentos e acenderam algum sinal de alerta, vamos trazer alguns números para vocês. Outro que é sobre a entre-safra prolongada e alguns temores climáticos que impulsionam o mercado doméstico e internacional de grãos, trazendo também alguns números aqui para vocês. Outro que é uma notícia boa aí para quem vive do agro, que é o Brasil abre 6 novos mercados para produtores agropecuários, dentre eles aí o Peru e outros países aí que a gente não vendia, não exportava alguns alimentos, que agora a gente teve esse movimento aí do Ministério de Relações Internacionais e a gente teve um novo mercado aí para a gente conseguir comercializar. Também temos uma notícia muito ruim que vai impactar, de certa forma, seja diretamente ou indiretamente, quase todo mundo aí do setor, que é a greve lá nos Estados Unidos, né? Tem uma greve que foi alarmada agora. Essa greve é na costa leste dos Estados Unidos, também aquela parte do Golfo, aonde sai ali boa parte das exportações que vão para a Europa e também aqui para a América do Sul. E aí isso impacta principalmente no preço de fertilizantes, venenos, entre outras commodities aí que a gente acaba comprando para movimentar o agro. Essa é a maior greve, até a Lísia trouxe, a maior greve dentro de 50 anos, cara. Então assim, a gente está falando de uma mudança, né, na economia que envolve o agro, e através dessa greve a gente vai informar mais sobre vocês. Também temos essa crise no café desde agosto, né, juntando aí agosto e setembro, então a gente tem mais de 1.900.000 sacas não embarcadas de café, alguns problemas envolvendo logística e também envolvendo o Porto de Santos. A gente vai falar sobre isso e também aqui algumas notícias do Calegari, que é aqui o nosso presidente da ProSoja Goiás, dizendo sobre que cautela e paciência são os nomes que antecedem o plantio de soja. Então essas são as notícias, temos outras também aqui menores que fazem parte do seu Giro do Agro, esse programa aqui que vai sair semanalmente. Estamos gravando aqui na quarta-feira de manhã e a Lísia, dá um oi aí pro pessoal, Lísia. Um prazer inenarrável estar com vocês novamente, meus queridos. Esse inenarrável já ficou a sua marca agora. É porque é sadio, mas ninguém entende o que é sadio. É mais fácil falar inenarrável. Então, nessa quarta-feira de manhã, a Lísia trouxe já os índices atualizados. A gente trouxe, inclusive, outros índices que vocês pediram nos comentários aí do primeiro vídeo. Pode começar aí com os índices. Bora falar do meu queridinho, que é o que eu planto lá em casa, o milho. A saca de milho fechou essa manhã a R$ 65,04, avançando 1,15%, baseado no mercado de Campinas, São Paulo. A B3 registrou no mercado futuro CCMX24, o contrato de novembro, uma oscilação positiva de 0,15%, fechando o pregão de 1/10 cotado a R$ 69,00 a saca, conforme fontes da casa de análises Agrifato. Na CBOT, para quem não sabe, é a Bolsa de Chicago, que é a principal para os contratos futuros de grãos, os futuros do milho estenderam os movimentos de alta observados ao longo dos últimos dias, acompanhando a valorização do trigo e do petróleo WTI, diante da intensificação dos tristes conflitos no Oriente Médio. Que inclusive hoje a gente já amanheceu com uma notícia aí do Irã soltando 400 mísseis contra Israel. Caramba. E aí só um adendo aqui, abrindo uma parte de índices, né? O que isso muda, né? O conflito ali no Oriente Médio, todo mundo sabe que ele é muito mais antigo e muito mais complexo, é difícil até de entender, porque é religioso, ele é geográfico, ele é civil, ele é um conflito muito escalável, muito tenso. O Irã, ele é um dos principais fomentadores ali da guerra contra Israel, né? É um país muçulmano que une ali toda aquela fronteira, porque Israel faz fronteira com 13 países, né? Israel é uma península não, um país pequeno ali que faz fronteira com Cisjordânia, com vários outros países. E o Irã não faz fronteira com Israel. Só que o Irã é o país que tem mais dinheiro ali, mais poder bélico ali no Oriente Médio, que é contra Israel. Como o Irã não pode... ele dificilmente ataca Israel, porque aí é um ataque de um país contra o outro, o Irã é quem fomenta ali grupos armados, como Hezbollah, Hamas, o Estado Islâmico, e esses grupos armados, que são as milícias, os grupos terroristas, eles que atacam Israel. Nesse ponto,
Porque aí fica óbvio como é que um grupo terrorista ali consegue mísseis balísticos, mísseis assim, caríssimos que somente uma nação como o Irã poderia ter. Só que o que o Israel fez? Israel, como está sendo atacado, ele foi lá e atacou e conseguiu matar um dos líderes aí do Hezbollah, o líder supremo do Hezbollah, o Hassan Nasrallah. Esse líder do Hezbollah, que estava realizando ataques a Israel, foi morto pelo um ataque de míssil israelense. Só que aí o Irã agora está atacando diretamente Israel. E aqui que o conflito pode escalar de uma maneira assim, absurda. Porque aí a gente está falando de uma guerra entre dois países. Então, muita atenção aí, porque a gente ouve muitas informações do Oriente Médio e a gente nunca consegue ali entender muito bem o que está acontecendo, porque tem a Cisjordânia, a faixa de Gaza que fica ali perto de Israel. Agora o assunto é sério. Agora é uma questão muito mais complexa, que é o Irã atacando diretamente o Estado de Israel. E isso que tem toda essa influência aí nos preços que a gente está falando. E o nosso querido presidente se pronunciou criticando o ataque de Israel pela morte do líder, que eu não sei dizer o nome. Hassan Nasrallah. Hassan Nasrallah. Seguindo nos índices, então, após essa triste notícia, a saca de soja registrou R$ 140,63 no porto de Paranaguá, enquanto aqui, no solo goiano, o registro foi na média de R$ 126, uma bela de uma diferença. Caramba. Já o contrato futuro para 2024, novembro de 2024, ZSX24 registrou recuo de 0,12%, fechando a sessão regular de ontem, dia 2/10, cotado a R$ 1.056. Agradeço o comentário solicitando que não falássemos em bushels e, de fato, colocássemos em reais, perdão. E, inclusive, esse fica um adendo aí, a gente está começando esse quadro aqui, então qualquer comentário que tenha aí que seja pertinente para a mudança do programa e tudo mais, vocês fazem parte disso aí, podem comentar. Falando agora do boi gordo, arroba no mercado doméstico puxada por São Paulo, esse é de hoje, fresquinho, indicou um acréscimo de 1,87% no comparativo diário e o maior valor para o comparativo semanal, sendo este de 5,48%. O boi gordo foi precificado em São Paulo a R$ 281,44. Nos aproximamos cada vez mais da arroba R$300, tão esperada por tanto tempo. Será que a arroba R$300 vem até o final do ano? A gente está nessa expectativa para dezembro. Vamos lá. A expectativa está grande. Já na B3, o otimismo também prevaleceu. E o contrato com vencimento para outubro demonstrou um aumento de 3,46%, situando-se em incríveis R$ 288,95 arroba na comparação diária. Eu acho que os R$300 estão chegando aí, moçada. Tá perto. Já em Goiás, o registro médio foi de R$ 199,35 por arroba. O aumento foi mais modesto do que o registrado em São Paulo, com variação de 0,81% no comparativo semanal. Já para a vaca gorda à vista, a média das cotações foi de R$ 189,42 por arroba, com variação de 0,35% no comparativo semanal. Vamos aproveitar porque previmos um bezerro a R$3.000 novamente. Olha só, e uma arroba pode estar aí chegando a R$300, né, o preço da arroba, e também o canal aqui chegando a 1.000 inscritos, né? A gente então tá 800 e quanto, Lucas? 852, a gente tá quase chegando aí. Você inventou esse número? Você inventou esse número, foi, né? Deu uma paradinha aí, cara. É ao vivo, é ao vivo. É, pronto, tem 1.000. Manda então, pros amigos. Então aí, ó, a gente tem mais visualizações de vídeo do que inscritos. Então você que tá vendo o vídeo, se o botão de baixo aí não tiver como inscrever-se, clica aí, se inscreve no programa que semanalmente você vai ser atualizado com as principais notícias do agronegócio brasileiro. Garanto a minha carinha bonita na próxima semana aqui. E vou puxar agora do frango aqui. A gente também trouxe do frango, um pedido de vocês aí, tanto frango quanto suíno, piscicultura, a gente trouxe vários outros índices aí. Então no frango, conforme dados divulgados aí pela IFAG em Goiás, para o frango vivo, a média das cotações foi de R$ 4,80 o quilo, sem variação no comparativo semanal, mantendo o mesmo preço aí do frango vivo. Já a média nacional de negociação do frango vivo foi de R$ 4,65, puxada aí por Paraná com uma alta. No suíno, a gente apresenta uma média de R$ 7,30 o quilo, também não tendo variação no comparativo semanal até o momento. Um adendo aqui, não é puxado por uma alta no Paraná, na verdade é puxado por um recuo.
E agora a piscicultura, né? A carne da tilápia, que representa mais de 63% da produção do peixe brasileiro. Então, o Brasil produz em tilápia no final das contas, né? O 63% da produção de peixe é tilápia. Apresentou aí uma cotação de 7,78 centavos, R$ 7,78 o quilo. Hoje tá difícil. Em Grandes Lagos e 8,92 no norte do Paraná. Aproveitando o gancho da piscicultura, eu quero mandar um abraço gigantesco para minha madrinha, amiga Ana Paula. Ela me falou o que é lá na ADM, mas eu não consegui decorar. Eu sei que tem alguma coisa de livestock. Ela é líder de mercado da piscicultura, que é uma multinacional espetacular. Já fica o convite aí pra gente fazer uma entrevista aí no podcast do arroba UVP. E ela vai acompanhar esse vídeo lá de Marrakech, que ela tá de férias. Então por isso que ela ainda não veio no podcast. Então fica aí, depois manda o link pra ela. Vou deixar. E agora então a gente vai pra primeira notícia, né? A primeira notícia envolve a entre-safra prolongada e temores climáticos que estão impulsionando o mercado doméstico e internacional de grãos. Os preços do milho no mercado brasileiro seguem em valorização, fechando aos R$ 65,00 a saca e avançando 1,15% aí esse aumento em Campinas, São Paulo, nessa última terça-feira, dia 1º, com a demanda doméstica fortalecida e também vendedores dosando aí as ofertas. Então a gente vê essa alta de 1,15 aí no milho. Acho que a gente pode citar aqui o Cebot, que nos futuros de milho estenderam os movimentos de alta observados ao longo dos últimos dias, acompanhando a valorização do trigo, do petróleo, WTI, como nós tínhamos comentado acima. E nesta terça-feira, o USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, também reportou vendas de 195 mil toneladas de milho dos Estados Unidos para destinos desconhecidos em 24 e 25. O contrato de dezembro encerrou a sessão diurna de 1/10, cotado a 4,29 bushels, porque nesse caso é em dólar mesmo, uma alta diária de 1%. E a gente tem aí também, né, esse movimento do milho acompanhado também pelo petróleo WTI. O que é petróleo WTI, pessoal? Petróleo WTI é o petróleo como commodity internacional. A gente tem ele aí como o preço do barril internacional. Então o petróleo WTI teve aí essa valorização junto com o trigo, né? Principalmente por esse conflito no Oriente Médio. Então quando tem esse conflito ali, o trigo e o petróleo, sempre que tiver conflito no Oriente Médio, petróleo e trigo começa a subir. E o milho acompanhou também esse resultado aí. A segunda notícia que a gente tem, infelizmente, é sobre as queimadas no Brasil. Novamente a gente falando sobre as queimadas, né? Então as queimadas encareceram aí os alimentos, também acendem alguns sinais de alerta, né? A gente teve aí, a gente não sabe quando que os preços serão normalizados, né? Então, ainda que temporários, os brasileiros precisam de mais rigor para equilibrar aí o planejamento financeiro, principalmente envolvendo aí a falta de chuvas. A gente tem duas situações muito complexas, que é as queimadas que ainda estão acontecendo, por mais que o pico tenha passado, ainda estão acontecendo em algumas fazendas. A gente, inclusive, entrevistou na semana passada o Marcos Pedrosa aqui, que é um dos maiores pecuaristas de genética aqui no estado de Goiás, e enquanto ele estava no podcast, ele recebeu uma ligação que a fazenda dele estava pegando fogo, cara. Inclusive, teve, assim, perdas muito grandes, perdas, inclusive, de uma pessoa, de maquinário, de queimadura em pessoas, e tanto dele, de pessoas. Então, a gente está falando de problemas grandes ali. Então, além dessa parte de queimadas, a gente também tem aí a parte das chuvas atrasando, né? Teve uma pancada de chuva em Palmas, teve uma pancada de chuva aqui em Goiás, mas ainda assim, no outro dia, não mudou o clima, continua quente, continua seco ainda. Apesar do mês de setembro ser normalmente marcado pelo encarecimento dos produtos, devido à transição do inverno para a primavera, o Brasil apresenta um histórico de desastres ambientais que afetaram ainda mais negativamente o setor alimentício. O ano de 2024 apresenta um peso ainda maior para esse impacto ecológico. De acordo com o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o país representou mais de 68 mil focos de queimadas neste mês, um aumento de 144% em relação ao mesmo período de 2023. E aí fica a pergunta, cadê aqueles atores da Globo que faziam vídeos e... Cara, 64%, 64% a mais do que do mesmo mês do ano passado. E eu não tô vendo ninguém falar nada, só culpando a gente. Impressionante isso. Fica aí a questão. A outra notícia que a gente trouxe aqui para vocês é uma notícia boa. Pelo menos tem que ter uma notícia boa nesse programa, né? Que é o quê? O Brasil abre aí 6 novos mercados para produtores agropecuários, né? Com 7,47 bilhões de dólares, o Paraná bate recorde de exportações aí para o primeiro quadrimestre.
Então, de acordo com o nosso Roberto Perosa, né, que postou nas redes sociais dele, quem é ele? É o ministro substituto aí e secretário do MAPA, né? Que é o ministro substituto e secretário de Comércio também em Relações Internacionais do Ministério do MAPA. Então ele é tanto o secretário de Comércio quanto o ministro de Relações Internacionais. De acordo com ele, abre aspas aqui, Peru, Coreia do Sul, Austrália, Reino Unido, Angola e México aceitarão novos produtos brasileiros, que até então não importavam. Então as autorizações foram recebidas pelo governo brasileiro com o aceite dos protocolos sanitários aí nessa segunda-feira. Para o Peru, o Brasil está autorizado a exportar erva mate. Então, aí. Maravilha. Farelo de mandioca, feno, flor seca de cravo da Índia e fibra de coco. Coreia do Sul e Angola, por sua vez, liberaram a entrada de farelo de mandioca, polpa cítrica desidratada e feno do Brasil. Assim também como o Reino Unido, que é um grande mercado, que além dos produtos anteriores, né, que a gente falou, farelo de mandioca, polpa cítrica e feno do Brasil, também erva mate brasileira. E aí a gente vê esse movimento grande aí de vários países também aceitando a erva mate brasileira. Então aí, tanto para chamate quanto para derivativos do produto, cara. Muito bom, cara. Desde que não aumente o preço do tereré. Eu agradeceria se isso não significasse Inclusive, minha irmã traz tererê pra mim lá de Barra do Garças, que é mais barato que aqui em Goiânia. Eu aceito, obrigado. Eu tô trazendo. Obrigado, Vanessa. Obrigado por isso. E no ano, o país acumulou 147 aberturas de mercado para produtos agropecuários, cara. E sobre a mandioca, é bem interessante lembrar que o Caiado incentivou bastante a produção de mandioca para agricultores familiares. Quando a gente começou a produzir a cerveja de mandioca, a Esmera. Ela é gostosinha. Eu nunca tomei essa. Cara, ela é gostosinha, ela é bem levinha. Parece que você tá bebendo água e do nada você tá alcoolizado. Ah, essa que teve uma campanha forte. Foi, fortíssimo, porque ele só compra de agricultores familiares. Então, o produto de mandioca aqui em Goiás, principalmente, a produção de mandioca aqui em Goiás, principalmente, aumentou bastante. Ficou bem bacana. Eu achei bem legal isso aqui. Vai auxiliar muito, porque em qualquer pedacinho de terra que você tiver, cara, alguém comentou, acho que não sei se não foi no podcast ou no Giro do Agro, pedindo curiosidades do agro. Uma curiosidade interessante é que num pedacinho de terra você consegue uma produção muito grande de mandioca. Então, para quem quer iniciar e tá com pouco caixa, é barato, dá para explorar em terras piores, menos nutridas, e você consegue um bom mercado para venda. Um adendo nisso também, você também plantou pimenta há um tempo, né? Sim. Pimenta também é um espaço pequeno. Pequeno. Aí, no mesmo sentido. O Renato plantou, o meu marido, acho que em 24 mil metros, menos de meio alqueire. Eu acho. O negócio pequeno de 6, vou falar, viu? É diferente. Não, mas é porque a gente fala com os caras que... Meio alqueiro? Pô, você conversa com os caras que tem 1000 cabeças de gado, moço. Tô achando que dava pra plantar lá no apartamento. Não, mano, o cara não quer nada também não, né, pô? Não, pô, 1000 metros então, pega um lote aí, ó. Ó, e agora a gente vai fazer um quadro aqui que a gente vai ler todo o vídeo, todo o giro, a gente vai ler os comentários do vídeo anterior. Então você pode trazer perguntas, trazer informações que a gente vai atrás das informações e responde aqui pra vocês. Inclusive, eu queria falar pro nosso amigo que pediu o índice do açúcar, que não foi possível trazer porque eu engordei umas arroba e tô precisando perdê-las. A gente tá de dieta. Portanto, estamos de dieta. Mas se você se inscrever, pode ser que no próximo programa aí venha o índice do açúcar. Mandei, tô inscrito, quero o índice do açúcar. Vou ler aqui o comentário do @Rodrigo Carvalho, 9385. Salve Edição, Grande Canaiorca, sou de Barra do Garças. Barra do Garças é uma cidade aqui. Barra do Garças é uma cidade muito boa para quem não conhece, que fica no limite entre Goiás e Mato Grosso. Aí tem Pontal, que é uma cidade que fica lá no Mato Grosso. Atravessa o outro rio, você tem Aragarças. Então são 3 cidades em 2 pontes. Ali é minha irmã, inclusive, mora lá. O Edinaldo Lopes 9641 diz: ótima iniciativa, sou aluno da UVP. Parabéns. Estou ligado 100% ao agro, trabalho nesse segmento que é a nossa base. Acompanho de Alagoas. Então, um abraço aí para Alagoas, para o Edinaldo, e parabéns aí por ter entrado para a UVP. Garanto aí que foi uma das boas decisões que você tomou para sua vida financeira. O Matheus Afaria disse: quero ver o índice de café, falar mais sobre as novas opções de investimentos na produção e como diminuir custo. Então a gente vai trazer também no próximo programa o índice de cafés e algumas informações sobre isso. Temos aí também o Humberto Tavares. Falo de Marabá, no Pará, mas vim de Goiás. Marabá, Opa. já passei por lá, cidade onde o trem passa no meio e você vira já viu a ponte de Marabá? Não.
Você tá andando de carro, eu saí lá de Canarana e subia lá pra Salinópolis, no Pará. É uma praia barata que não tem ninguém, cara. 200 km de Belém. Aí você acabou de contar pra todo mundo. Contei, vai pra lá. Salinópolis, no Pará. Você Acabou vai... de acabar com a graça dos caras. Meia-noite a água é quente, cara. Não faz Você tá sentido. doido? É uma Sério? praia, é sério, é uma praia muito boa. Salinópolis, fica 200 km de Belém. Passando ali, aí você sobe Canarana, subindo, passava em Marabá. Tava indo de carro com a família, 6 carros, todo mundo, escrito família Benatti atrás. Que legal, Aí cara. subia, a gente foi 2 vezes. Eu fui 2 vezes, minha família foi 3, né? Que uma vez meu pai não foi. A gente subindo de carro e tal, passa em Marabá, aí você vê que a estrada muda. Aí quando você vê, você tá do lado esquerdo da pista, o outro carro tá no lado direito e tem um trem passando do meio, cara. Aí depois volta e você continua a viagem. Marabá é uma cidade grande lá no Pará. E o Renan Felber, que disse Canarana, Mato Grosso nativa. Tem um morador de Canarana, agora sim. Aí sim, Renan. Finalmente alguém de Canarana aí pra dar peso aí na maior capital de gergelim do Brasil aí, ó. Tem que respeitar. A gente tem que trazer alguma coisa de Argelim, cara. Tem que trazer o índice de gergelim também. Pô. A gente vai trazer aí pra Canarana, que é Show. onde eu nasci. Acho justo. Vamos agora então para outra notícia, né? A greve nos portos norte-americanos. Deu uma introdução um pouco sobre essa greve, né? Então pode interromper, inclusive, o comércio de fertilizantes ali da região. A gente está falando de uma greve de larga escala no lado leste ali dos Estados Unidos, também a parte do Golfo. Então é uma greve aí, conforme a Lísia mesmo trouxe, com a maior greve nos últimos 50 anos, cara. Cara, o agricultor, ele não tem um dia de paz. A chuva atrasa, O a fogo queimada queima. acaba com tudo. Aí os Estados Unidos me entrou em greve depois de 50 anos. Podia ter esperado pelo menos pra estar chovendo melhorzinho. Pelo amor de Deus. Então aqui a gente vê uma greve no trabalhista que fecha os portos ali na costa leste, pode causar interrupções significativas no comércio de fertilizantes, disse o vice-presidente de assuntos governamentais do Fertilizer Institute, o Ryan Bowley. Segundo ele, mais de 70% das importações de fertilizantes da costa leste e do Golfo entram pelo porto de Nova Orleans, que é onde está acontecendo a greve, enquanto mais da metade das exportações passa por Tampa, onde também está acontecendo a greve. Ambos os portos são afetados pela greve. Além disso, mesmo os terminais de granéis, mesmo que os terminais de granéis não sejam afetados, né? Então, você compra em terminais de granéis, a paralisação tem um efeito sobre os terminais portuários de containers. E, de acordo com ele, as empresas de fertilizantes estão cada vez usando mais containers para enviar os fertilizantes e os insumos também. Então, apesar de a parte de granéis estar tudo tranquilo, as empresas que mandam por container, que é a grande maioria, né, do comércio internacional, vai ser totalmente paralisado aí, o que pode ocasionar uma alta grande aí nos preços, né? Ele ainda afirmou que um sistema logístico durante todo o ano é necessário para atender às necessidades dos agricultores. Por isso, uma greve que afeta mais de uma dúzia de portos é incrivelmente desestabilizante. A outra notícia que a gente tem aí é sobre o café brasileiro, né? A gente está com uma crise de envios de café, é isso mesmo. Apesar da produção ser razoavelmente boa, a gente tem aí 1,9 milhões de sacas que não foram embarcadas desde agosto. Ou seja, em 2 meses, agosto e setembro, a gente tem 1,9 milhão, quase 2 milhões de sacos de café. De acordo aqui com a notícia, né, o volume embarcado de café conta em virtude de gargalos logísticos no mês. Indica que o país deixou de receber aí com esse estoque parado 477 milhões de dólares na receita. Troco de Cara, pinga. olha isso. E aqui a gente vai um adendo, cara. Olha que interessante. Como a gente tem um país continental, um país agrário, onde o agro é mais de 30% diretamente do PIB, ou seja, um valor absurdo, muito. A gente é uma grande fazenda e o sistema logístico brasileiro prejudica muito. Aqui está uma clara notícia onde a logística do Brasil atrapalha a exportação, ou seja, a ponta final. A gente já tem uma produção, a gente tem uma terra muito boa, a gente tem recursos naturais, a gente tem um povo que vai para cima, que consegue ir atrás, tirando o povo que está no poder, né? Então, o povo real do Brasil, a população é uma população forte que vai para cima, mas a logística, que é o fino ali para levar o produto até o final, é o que prejudica. Cara, e assim, um dos principais fatores, a gente fala muito isso na UVP Capital, que é o nosso outro canal, principalmente é a parte ferroviária do Brasil. Grandes países, países desenvolvidos, têm uma malha ferroviária onde passam trens absurdamente grande. E o que no Brasil a gente tem nada. A gente tem poucos portos portos secos de trem
E todo o transporte é ainda ocorrido aí por caminhões em estradas, né, de asfalto. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Você escoar a sua produção através de caminhões, e esse caminhão tem que sair daqui lá para o Porto de Santos, e para o Porto de Belém, para outro porto que já é mal preparado. Então, assim, um trem puxa muitos caminhões. Um único trem resolveria muito essa parte. Só que a gente tem aí a gente tem umas discussões, né, no nosso Brasil, discussões finas. Eu gosto de trazer que no Brasil a gente tem aí discussões de países de primeiro mundo, enquanto a gente não resolveu os problemas de terceiro mundo. Entende? Então a gente está discutindo aí questões finas de sociais e tal, que são importantes. É claro que são importantes. A gente está discutindo aí questões de aprimoramentos finos ali, de como melhorar um pouquinho aqui, mas o básico, a base ainda não foi resolvida. O que é a base? Duas coisas, na minha opinião. Essa é a minha opinião e eu posso falar porque ninguém me paga. A empresa é minha também. Então, o que acontece? A gente tem aí malha ferroviária, o sistema logístico brasileiro é péssimo, encarece todos os produtos, todos os serviços. E é tudo. Então, inclusive para os insumos para plantio. Os insumos são caríssimos os fretes. É isso. Por isso que a malha ferroviária é um lixo aqui no Brasil, a gente teria que ter mais. E também a gente tem um grande problema aí que é saneamento básico. É isso mesmo. Enquanto a gente aceitar que a maior parte do Brasil coleta água em poço artesiano e do outro lado do quintal ali tá colocando seus dejetos na fossa, a gente tem um sistema de saúde aí que tá resolvendo um problema secando um gelo. Então, antes de discutir qualquer outro tipo de coisa, qualquer tipo de discussão de primeiro mundo, que são discussões assim mais finas, né, mais leves, a gente tem que resolver esse problema de terceiro mundo que o Brasil tem, que é saneamento básico e também a malha ferroviária. Enquanto isso, a gente vai continuar ouvindo essas notícias aqui, igual essa do Crise do Café, 2 milhões aí, quase 1,9, né? Quase 2 milhões aí de sacas paradas no porto por problema logístico, problema de exportação ali, problema de organização do porto, problema de escoamento de safra. Seguindo o que você está falando, Edson, o boletim Detention Zero, elaborado pela startup Elox Digital, em parceria com o Secafé, 69% dos navios, ou 197 de um total de 287 embarcações, tiveram alteração de escalas ou atraso para exportar o café nos principais portos do Brasil. O maior prazo de espera foi de quase um mês, gente, foi de 29 dias, entre a abertura do primeiro e do último deadline, que é a data final. 29 dias parado. Registrado no Porto Santos. Dentro do porto. Dentro do porto. Chegou no porto, 29 dias para você. O diretor técnico do Secafé, Eduardo Heron, olha isso, disse em boletim que a entidade vem buscando diálogo com autoridades públicas e privadas para encontrar um caminho que, ao menos, mitigue esses prejuízos ao comércio exportador. Esse cenário, segundo ele, é reflexo dos congestionamentos portuários e, como o Edson citou, da falta de infraestrutura adequada nos portos brasileiros para atender às demandas crescentes das cargas containerizadas destinadas à exportação. Não adianta querer o crescimento, gente, e não gerar uma capacidade de que isso aconteça. Você produz, na hora do envio, vem cá o governo, não, vamos colocar o dinheiro em outro lugar, vamos colocá-lo no nosso bolso. Eu sou paga, mas é pela empresa do Edson, então eu posso falar. Eu posso dar minha opinião também. E a outra, então, não tem nem mais o que falar sobre isso. A gente tem algumas afirmações aqui também do Eduardo Heron, né, que é o diretor técnico do Secafé. Ele diz, esse cenário é reflexivo de congestionamento portuários e da falta de infraestrutura adequada aos portos brasileiros, que é exatamente o que a Lísia falou. Então, é uma notícia que, enquanto a gente não tiver uma política séria de resolução da logística brasileira, isso aqui vai vir todos os anos. Vai continuar. Então, é isso. E lembra sempre isso, o problema um dos problemas, né, do Brasil é justamente discussão de país de primeiro mundo, enquanto a gente não resolveu a base de terceiro. Aí a gente fica nesse meio termo achando que a gente é uma Noruega da vida para estar discutindo outras coisas. Tem que resolver o que está em casa. Então a notícia número 5, né, a última notícia aí do nosso programa. Hoje o programa... Falando de casa. Tem muito erro nesse programa. Você vai perceber aí que a gente está se adaptando. Pelo quê? Porque esse programa é ao vivo. Então, assim,
Quando você escuta um outro programa, é tudo gravadinho, um monte de corte, o cara erra, para, volta, lê a notícia. A gente não, a gente vai lendo as notícias que a gente separou, estudou e também falando aqui frente a frente para você, enquanto a gente inclusive lê os comentários que você mandou no dia anterior. Então deixa um comentário aí pra gente com a sua dúvida, com todo o que você tá achando do programa também e principalmente de onde você fala. Eu achei uma pessoa de Canarana. Tô feliz já. Eu não sei ninguém de Goiás, cara. Me Aí. perguntaram, a maior parte do público é de Goiás? Eu falei, não sei, ninguém falou nada de Goiás. Tem alguém de Goiás aí? Comenta aí pra gente se você é de Goiás, se você é de Goiânia ou região aqui. Santa Cruz, um abraço. Santa Cruz? Santa Cruz de fica Goiás, onde? Pires do Rio, Pires rumo eu de conheço. Caldas Novas, que eu acho que é a única cidade que o povo conhece que dá pra ir na mesma estrada. Então a notícia número 5 é sobre a cautela e paciência, que são os nomes que antecedem o plantio de soja. De acordo aí com Clodoaldo Calegari, que ele é o presidente da AproSoja Goiás, abre aspas para o que ele falou. Com margens de lucro apertadas, um replantio pode impactar negativamente tanto a produção quanto o sucesso da safra, né? Então, de acordo com ele avalia aí que o plantio, a escolha de plantar agora, apostando que as chuvas vão vir, ressalta uma decisão de semear particular para cada produtor, baseada no conhecimento da propriedade e também na disposição de assumir riscos. Lembrando... É o posicionamento dele. Sim, é a visão dele, mas é a visão da maior parte. Porque, lembrando que em 23, 24, teve muito replantio. E nós vamos ter muito menos produtores plantando pela quebra de safra que nós tivemos e pela quebra, de fato, dos próprios produtores. Por quê? Porque nós tivemos máximas de vendas de sacas em valores mesmo, negociados, muito altas, muito além do que estava sendo esperado. E os preços dos arrendamentos, a maior parte da soja, gente, não é plantada dentro da minha casa. Eu arrendo uma terra de outra pessoa, ou seja, eu estou girando ainda mais a economia. E, via de regra, o arrendamento ele é cobrado de acordo com a saca, por saca. E começaram a ser cobrados números de sacas muito elevados. E ficou inviável para o plantio, para a pessoa conseguir plantar. Desta forma, como o próprio presidente da CESOJA falou, pode ser que o replantio ocasione ainda mais quebras, infelizmente, entre produtores. Então a gente tem aí esse movimento que está acontecendo, né? Abre aspas também para uma outra fala do Calegari, que embora chuvas pontuais tenham trazido alívio em algumas áreas, a maioria dos municípios ainda enfrenta volumes insuficientes para um plantio seguro, né? Alguns produtores registram aí chuvas mais volumosas, né? Registraram chuvas mais volumosas, já começaram então essa semeadura. Mas as expectativas gerais aí é para o dia 11 e 15 de outubro aí, as chuvas mais fortes aí comecem a virarem regulares, né? Então a gente vai acompanhando isso aí, torcendo para que logo caia água aí nesse nosso solo goiano. Amém. Então é isso, um adendo aí para essa parte, para se proteger, como que, eu sou um produtor ou até um pecuarista, como que eu vou... Diversificar e proteger meu patrimônio. Isso, e também como que como que o mercado financeiro, de certa forma, pode auxiliar aí dentro da sua produção. Procure um pouco sobre hedge. O que é hedge? Hedge é travar o preço, né? Não sou eu que vou falar aqui num programa ao vivo aí para vocês, mas a gente tem vários consultores de investimentos aí especializados em fazer hedge da sua operação. Isso limita um pouco o prejuízo em caso de uma catástrofe aí. Então, grandes produtores já utilizam hedge e quem não utiliza aí, procura aí depois a UVP Capital, que a gente tem os meninos aí separados para te auxiliar. Então, essas foram as notícias, né? Esse é o nosso programa, Giro da Bolsa, Giro do Agro, que é uma cópia do Giro da Bolsa, que é o nosso outro programa grande aí que tem no nosso canal Investidor programa Sardinha. semanal Com as principais notícias do agro. É isso mesmo. Então, espero que vocês tenham gostado. E um recado final aí, vai lá, Lisa. Dá um recado final pro pessoal. Recado final, amanhã nós temos festa da empresa. Temos. Cuidem-se, tomem tereré de boldo, como estou fazendo. Abracem seus pais, beijem seus cônjuges. Cachorro também, abraça os cachorros. Abraça seus cachorros, abraça seus cavalos e cuidem da sua vida, deixem as pessoas em paz. Ô, louco. Beijo gigantesco para todos vocês. Abraço.